Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar então sobre a relação do médium com os mentores da Umbanda. Vou procurar elencar aqui de forma resumida como um médium umbandista pode manter a cobertura espiritual que vem através dos seus mentores ou guias espirituais. Claro que isto implica em apontar formas de conduta não condizentes a um genuíno médium de Umbanda em relação aos seus mentores espirituais. Bem, eu separei aqui 10 itens que devem ser evitados por todos os médiuns para a reflexão de todos vocês que assistirem esse vídeo. Coloco também que eles estão em ordem numérica, mas a importância que é vocês e que vão denominar de qual tem mais dificuldade ou não. Então vamos ao primeiro. Bem, o médium nunca deve julgar que sua entidade seja mais forte e mais entendida do que o do seu irmão médium também. O que significa isso? Isso é aquele médium, justamente quando ele é muito novo, ele acha que a sua entidade é mais forte. E isso incita um determinado orgulho dele e um desrespeito até com o seu próprio irmão de corrente. Então ele deve evitar isso. Porque as entidades de Umbanda são entidades de luz e elas compõem aquele facho de conceitos de simplicidade, de humildade e que estão ali para a caridade. Então não comporta justamente um médium pensar desta maneira. O segundo item que eu quero abordar aqui para vocês é o seguinte: procure nunca dizer o meu guia, mas substituir por eu sou deles e não eles são meus. É muito comum um médium dizer, porque o meu guia é isso, meu guia é aquilo, a minha entidade é... Então, não é. A entidade não é propriedade de nenhum médium. Pelo contrário, eles são muito mais esclarecidos do que nós. São muito mais portentosos em sabedoria. E é um erro, então, o médium se apoderar, se apropriar da sua entidade. Terceiro item que eu queria colocar é respeite seu mentor, respeitando as entidades dos seus outros irmãos de corrente. Saiba, então, portanto, que na Aruanda, quem tem função de chefia é quem menos fala e mais trabalha. Vejam bem, as entidades de Umbanda, todas elas, na Aruanda, têm uma hierarquia, por isso que nós chamamos de guia, de protetor, de orixá menor, mas nós notamos e percebemos com o tempo que as entidades mais espiritualizadas são aquelas que falam menos e que trabalham muito mais em prol da Umbanda. E assim nós devemos ser também. Outro item que eu queria colocar para vocês é o seguinte: procure retirar de si a vaidade de ser médium. Isso é muito importante. Seja médium por amor ao próximo, e não por receber tal caboclo X ou preto velho Y. Seja médium por amor. Esse que me interessa. Isso é que vai te espiritualizar. Isso é que vai te ligar com boas afinidades espirituais. Então, retire essa vaidade que nada constrói para o elemento de construção que é a mediunidade, que é o exercício da mediunidade, o poder que a mediunidade exerce. Então, tenhamos muito cuidado, não sejamos vaidosos nesse sentido. Outra coisa que eu queria colocar, a quinta, nessa nossa lista, que é também importante, que é o seguinte: não fale nem chame o seu protetor ou guia a todo instante e em qualquer lugar. Permaneça em si, em paz, não discuta mediunidade ou faculdade, mentores em lugares indevidos,
Mas que lugares indevidos são esses, Pai Gilberto? Como bares, na rua, ou então em locais completamente antagônicos às coisas do bem e da luz. Nós temos que entender isso, que há lugares que a gente pode ter uma conversa mencionando as entidades, mas tudo tem a sua hora, tem o seu local, tem o seu tempo, e temos que respeitar isso. Item número 6. Esse eu considero também um dos mais importantes, todos eles são. E que ele muitas vezes é óbvio, mas se passa desapercebido e às vezes até por uma questão de imaturidade do próprio médium, que é o seguinte: não fale mentiras ou cometa erros em nome dos seus guias ou protetores. Isso é muito importante. Porque muitas vezes o que acontece? O médium fala mentiras em nome de seus guias. Muitas vezes o seu guia produziu um fenômeno magístico ou atendeu uma pessoa, a pessoa foi bem encaminhada, o médium tende ao quê? A valorizar isso, não que não seja importante, mas até de alterar para mais o acontecido. Sabe aquela história? Todo mundo que conta um ponto da história aumenta mais um ponto. Então, temos que ter cuidado com isso. E muitas vezes as pessoas até mentem, desfiguram o fato, descaracterizam o fato. Você imagina você fazendo isso, mentindo em nome da sua entidade, aumentando um fato, e a entidade escutando tudo isso do outro lado. Como é que será que ela está lá do outro lado, lá vendo isso, tudo isso? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito importante também é o item 7 que eu quero colocar para vocês aqui. Esse item 7 é o seguinte: se alguém lhe requisitar, para você é médium, porque a pessoa está necessitada de auxílio espiritual, mesmo que seja na sua residência ou na dela, evite incorporações. Isso é muito importante. Mas o que eu faço? Peça a guarda e a orientação ao seu mentor, que mesmo sem incorporar, tenha certeza, ele dará. Ele dará. Por que isso? Porque a mediunidade é um bem precioso e nós não devemos torná-la corriqueira e rotineira. A caridade, meus irmãos, para ser feita, não dispensa a prudência. Portanto, cuidado, cuidado. Eu quero aqui abrir um parênteses. É diferente quando o terreiro em si, o chefe do terreiro, marca algum trabalho na casa de um irmão necessitado. Isso é uma coisa bem diferente de aquela pessoa individual que lhe pede um socorro. Então, tenha cuidado com isso. Tenha cautela. Outro item, o 8º, que é uma questão também importante, é você ater-se a obedecer às ordens de sua entidade. Por que isso é importante? Porque você não pode fazer o que acha que a sua entidade faria. Espere que ela lhe oriente. Sabe aquela coisa? A pessoa daí já se acha até, às vezes, muitas vezes, mais do que a entidade. E daí ela nem espera o que a entidade vai intuir. Ela já pensa o que a entidade faria, então ela já faz. Esse é um erro grave, comum, que muitas vezes muitos médicos caem nessa armadilha. Não, tenha cuidado de novo, tenha cautela. A mediunidade, ela tem que ser preservada nesse sentido. Nunca pense em fazer aquilo que você acha que a sua entidade faria, porque você vai se surpreender. Porque amanhã ou depois a entidade faria completamente diferente. E você não é a sua entidade. Você é quem recebe a sua entidade. Então tenha muita cautela, portanto, nisso. Penúltimo item da nossa lista. Não ponha no pescoço esta ou aquela guia, ou várias guias, achando que o seu guia parecerá aos outros mais fortes que os demais. Isso é muito comum. Eu vi uma guia bonita lá, vou colocar também, porque
Ou vi num terreiro determinada entidade usar tal guia, eu também vou querer. Não é assim que funciona. Na verdade, quando isso ocorre, é você que está precisando ficar mais forte, não a sua entidade com uma guia a mais. É você que está querendo ficar mais forte. É você que está necessitado. E para ficar mais forte como médium, é simples. Seja humilde e honesto. É uma das características que mais lhe fortalecem. E, acima de tudo, só faça aquilo que o seu mentor lhe ordenar, não aquilo que você acha bonito no outro ou a que assim seja. E, por último, não menos importante nessa lista, é o seguinte, e que também é muito comum: não tente imitar ninguém, pois cada pessoa é uma individualidade à parte. E cada um tem as coisas que são lhe devidas. Novamente, aqui a pessoa fica encantada com a manifestação de uma entidade num outro médium. E ela passa a querer imitar. Veja bem, é o desrespeito até com a sua própria entidade. Você tira a espontaneidade na mediunidade e você deixa de ser genuíno e a sua entidade não consegue ser genuína naquilo que ela quer expressar, naquilo que ela tem para lhe ensinar, para evoluir na mediunidade junto com ela. Entidade, mentor e médium. Então não tente imitar ninguém. Todos nós temos, sim, como referências médiums que a gente viu, que a gente presenciou, isso é uma coisa. Agora, querer imitar, querer fazer, é de uma pequenez enorme. Não entre nessa armadilha. Então, cautela. Reflita sobre todos esses 10 pontos que eu coloquei, e existe muito mais outros que cada um de vocês, nos próprios terreiros, poderão perceber na sua vida mediúnica, no seu mediunato. Então, tenham cada vez mais cuidado. Espero que isso lhe serviu e que lhe sirva para alguma coisa. Por isso, se gostarem desse vídeo, comentem, compartilhem. Quem não é ainda associado ou não se inscreveu ainda no nosso canal, faça a sua inscrição. Aperte o sininho lá para receber as notificações quando houver mais vídeos. E compartilhe e tenham todos uma boa semana, luz no caminho, paz no coração. Saravá!